Então, sobre a questão da linguagem, que de repente as pessoas entendiam que eventualmente a linguagem teria que ser usada a linguagem do Novo Testamento. Para quê? Se o Velho Testamento diz que essa linguagem não seria necessária, inclusive seria contra a própria linguagem. Não que ela não possa ser usada, e foi a linguagem que eu usei porque é o que eu acreditava na época, mas não que ela fosse verdadeiramente necessária. Eu poderia não ter acreditado nela e não ter usado a linguagem do Novo Testamento. Daí diz assim, não, mas eventualmente essa linguagem ser usada, depois você poderia eventualmente usar uma mais complexa. Sim, mas veja bem, não cabe a vocês decidir isso. Eu, no final, fui forçado a isso pela questão comportamental, por dois motivos. Pela questão comportamental, que Deus estava anunciando que aquilo, não que aquilo fosse necessário antes. Ele estava dizendo que aquilo é errado e que eu não precisaria ter feito. Eu não precisaria ter usado a linguagem do Novo Testamento em momento nenhum. Deus estava dizendo isso, na verdade. Isso no primeiro momento. E num segundo momento, eu precisaria dessa proteção porque eu seria terrivelmente atacado. É uma coisa que eu não sabia, ou que havia uma grande chance disso acontecer. Né? Talvez por isso. Só que esse negócio não cabe a você, não só porque eventualmente eu teria feito essa descoberta, vamos dizer, sozinho, no primeiro momento, mas num segundo momento, a questão dessa alteração de linguagem não é decidida por vocês, porque quando os argumentos foram apresentados, pelo menos alguns argumentos, e até profundos, em relação à validade dos mandamentos, dos 10 mandamentos, eu não acreditei. Então não cabe a vocês decidir a alteração de linguagem. Eu continuei acreditando no Novo Testamento, apesar de saber, de conhecer alguns argumentos sobre a validade dos mandamentos. Só que eu não acreditei nos argumentos, nem nos mandamentos, nem na validade dele, e nem nos argumentos que fundamentavam isso. Entendeu? E a única ligeira abertura que haveria para isso seria do Novo Testamento, do Apocalipse. E para mim teria uma interpretação diferente. Eu tinha preenchido essa lacuna com outro fundamento, talvez até errado ou inventado, ou não, né? Mas que era um outro fundamento, uma outra vertente que talvez nem seja uma vertente teológica. Mas independente, talvez nem exista na teologia, mas foi o que eu imaginei. Então isso não interessa. Os argumentos que as pessoas usaram, que eu uso hoje para fundamentar os mandamentos, e na época eu não acho que eu sabia todos, e não sei se eu escutei todos da parte das pessoas, mas escutei alguns, não me fizeram acreditar nos mandamentos. E apenas a experiência pessoal deles não me fez acreditar nos mandamentos. A exposição de alguns argumentos sobre o tema ali da validade de algumas coisas do Velho Testamento, uma validade maior, não me fez acreditar. Então não cabe a vocês decidir quando uma pessoa vai ou não vai mudar de linguagem. Isso muitas vezes vai da pessoa. Não da pessoa, não digo nem exatamente de... Pode ser por tentativa de adaptação, mas às vezes não é nem isso. Ou no meu caso, por proteção. Ou no meu caso, para tentar fazer o que é o certo. Não sabendo exatamente o que é. Mas independente disso. Cabe você. Às vezes a pessoa, por algum motivo, talvez faça isso sozinha. Apenas a influência externa, até por uma certa hipocrisia. Pela influência externa, seria errado, porque a pessoa não teria vontade. Então, claro que você pode eventualmente, o máximo que você pode sugerir é pela questão da oportunização, não da forçação. O que, de certa forma, foi feito comigo, infelizmente. Né? E claro que também houve o meu desejo de fazer o que é o certo, mas também, em grande medida, pela questão da proteção, da protegibilidade. Mas não cabe às pessoas, porque forçaram. Então, mas não cabe a vocês. Porque se fosse pela vontade das outras pessoas, já tinha acontecido antes. Houve a exposição de argumentos, de alguns argumentos até complexos sobre isso, e eles não conseguiram alterar minha vontade e a minha fé. Então, e tentaram. Talvez em alguma, não sei se vai depender da intenção de cada qual, mas pelo menos, nesse caso, não só, vamos dizer, as pessoas não conseguiriam fazer essa alteração da mudança comportamental, como também seria errado. Quer dizer que de repente a intenção das pessoas não foi exatamente ruim, mas independente, sendo a sua intenção boa ou a sua intenção ruim em relação a esses argumentos, depende da pessoa. Então não dá simplesmente para você fazer uma sugestão, porque não depende da vontade das pessoas. Eu quero que ela acredite nos mandamentos agora. Não existe isso. Porque vai da fé de cada qual. Então, o primeiro ponto. Não só da fé e da vontade de cada qual.
segundo ponto, justamente a pessoa desenvolvendo a vontade em si mesma devido à maldade alheia, e para mim não foi uma coisa de capa, porque assim, eu só desenvolvi eventualmente essa necessidade, não porque as pessoas tiveram capa e, então vou forçar os mandamentos porque as pessoas usam capa, não, porque Deus estaria conferindo um elemento de proteção porque as outras pessoas são realmente más. Mais ou menos, elas, trocando em miúdos, elas são más. E se elas eventualmente confiam em capa para resolver os seus problemas, elas são más. Se elas poderiam ter apenas sugerido a verdade. Muitas vezes até, vamos dizer, sem se valer de tanta maldade, ou de menos maldade, ou talvez até de zero maldade para quem conseguir. Poderiam não ter se valido de capa espiritual. Se você usa a capa espiritual para alguma coisa, para me ofender, para atacar alguma coisa, automaticamente você é uma pessoa totalmente desconfiável, porque o que está atrás da capa está confiando na capa para atingir determinado objetivo. O que pessoas boas tendem a não fazer. Né? Pessoas certamente boas tendem a não fazer. Então, apenas para trazer essa elucidação de que mudar a linguagem, bom, eu tive que fazer para proteger e também porque eu queria fazer o que era correto. Não sabia que a linguagem anterior poderia ser um problema. Mas quando tentaram sugerir uma mudança de linguagem, eu não acreditei. Então não depende inteiramente da vontade de quem fala. Não que não se possa falar, isso eu quero dizer. Não que não se possa falar, não que não se possa sugerir. Mas isso não vai exatamente gerar, entre aspas, a conversão a isso. Então, ou eventualmente isso tem que ser trabalhado. Aí que tá. Por isso que talvez não funcionou comigo também, né? Porque o tema dos mandamentos foi falado poucas vezes, com argumentos até... Depois eu fui ver que eram argumentos até críveis, argumentos até interessantes. Mas que não... argumentos interessantes, mas argumentos que não convenceriam no primeiro momento, porque dependeria da minha vontade, então apenas essa complementação.